Olá Brasil, olá mundo, eu sou o Pedro Paulo Reality, diretamente aqui dos estúdios da Demais TV em São Paulo, com o programa jornalístico Chutando o Balde, hoje com as principais notícias do Brasil e do mundo. Peço a gentileza que o senhor e a senhora não mude mais de canal, fique com a gente, porque o programa está bombando, é muito especial, feito para você que está aí do outro lado. Só vou dar um recadinho, rapidinho no nosso apoio cultural, eu já volto. Põe no pente, Rodrigo Braga! Põe no pente! Recadinho para vocês. Grupo Silva e Santos Funerárias. Atuando há mais de 20 anos no ramo funerário, é especialista em transportes nacionais e internacionais, dando à família todo o suporte e atendimento nesses momentos mais difíceis da vida, com profissionais qualificados, realizando desde transportes regionais, estaduais e até transportes internacionais, como por exemplo, Portugal, Bolívia, Rússia, Nova Zelândia e diversos outros países. Ligue agora no 0800 728 5060. Vou repetir, 0800 728 5060 ou acesse o site www.gruposilvaesantos.com.br. Eu indico, eu garanto, eu confio. É isso aí, pessoal. O programa hoje está bombando. As principais notícias do Brasil e do mundo. Vou dar um recadinho aqui. É muito importante, porque eu estou muito preocupado. Eu ando vendo muitas matérias sobre as pessoas que estão na fila dos transplantes e as pessoas que são transplantadas e não estão sendo assistidas. Não tem os medicamentos, porque quando a pessoa faz um transplante, ela precisa tomar periodicamente aquele medicamento para não perder o órgão transplantado. E os remédios estão em falta. Tomem vergonha na sua cara! São seres humanos que sofrem nas filas dos transplantes. E depois que conseguem fazer o maldito transplante, vocês não dão assistência. Aonde vamos parar? O Brasil precisa de profissionais de saúde e de governantes empenhados pela sociedade. Vamos cuidar dos nossos. O programa tá legal. Vejam só, um festival de estrume de vaca na Índia. A Índia e as suas peculiaridades. Festival de estrume de vaca na Índia. Eles têm várias religiões, fazem coisas exóticas diferentes, por isso é bom mostrar, porque esse festival traz à luz da mídia um povo que faz coisas totalmente diferentes dos brasileiros. Então é muito curioso ver essas matérias. Fique ligado. Põe no pente, Rodrigo Braga! Põe no pente! Os indianos se reuniram neste sábado para fazer uma verdadeira guerra de estrume de vaca. O festival Gorehaba é uma tradição no vilarejo de Gumatapura e ocorre 2 dias depois da maior festa religiosa do país. O ritual pode ser considerado um primo distante da tomatina espanhola. Os participantes começam recolhendo a munição fornecida pelos donos de vacas. Após a cerimônia de bênção no templo, o esterco é jogado no chão e homens e meninos dão início à brincadeira. O festival é muito original. Por causa do coronavírus, houve uma suspensão, mas agora está tudo bem. Começamos às 4 horas explicando o programa para as crianças. Elas tomam banho no lago e recolhem esterco de vacas das casas dos moradores para fazer montes e jogar uns nos outros no templo Bereshwara. Muitos visitantes vêm a Gumatapura anualmente para participar deste ritual na esperança de prevenir doenças. Muitos hindus acreditam que o excremento da vaca tem propriedades curativas. O animal é considerado sagrado na Índia e sua carne não pode ser consumida. A vaca é considerada sagrada na Índia e a sua carne não pode ser consumida. Por isso, o estrume da vaca também eles consideram ser sagrado, né? Fazem esses festivais
e as pessoas gostam, ficam felizes, ficam extasiadas, tem momentos de êxtase, né? Um prazer em fazer esses rituais, jogando estrumes uns nos outros. Mas eu não critico porque é da cultura dos indianos, né? É cultural para eles esse tipo de ritual. Acho melhor do que as pessoas que ficam matando umas às outras e praticando o mal e semeando a maldade. Você viu, Bob? Que interessante o festival de estrume. Você viu o nosso campeão do UFC também aqui assistindo aqui, ó. Ficaram todos espantados. O Bob eu acho que não ia se dar bem nessa daí não, porque ele tá tão brilhante, né? Se jogasse estrume nele, o negócio ia pegar. Me ajuda aí, ó. Nós gostamos de falar sobre coisas boas, interessantes, para trazer à luz da mídia para o senhor e para a senhora que está em casa reflexões no seu cotidiano. Porque sei que a vida não é fácil, é difícil, o ganhar, o ter, o dia a dia, o trabalhar, o trânsito, a família, as pessoas, as contas, a gasolina, que está extremamente cara no país. Aonde vamos parar? Em certos lugares do país, a gasolina está chegando a R$8. São números orbitantes. Com isso aumenta o gás de cozinha, a carne, todo tipo de alimento é reajustado por conta do aumento da gasolina. Precisamos fazer alguma coisa porque vivemos num país pobre, num país de terceiro mundo. Nós temos que prosseguir. Quem vai nos ajudar? Essa é a pergunta. Olha, Chutando o Balde, ele é um programa jornalístico que vai de encontro a muitas matérias interessantes, diferentes, para que o senhor dentro de casa seja bem informado. O maior navio do mundo, zarpa do porto francês. É muito grande, é enorme. Olha, é uma coisa de luxo que vocês vão ficar abismados. Muito forte essa matéria. Olha o tamanho desse transatlântico. Imagine passar as férias aí dentro, ser bem tratado, com uma vida de rei. Põe no pente, Rodrigo Braga! Põe no pente! Apresentado como o maior navio do mundo, o Wonder of the Seas zarpou nesta sexta-feira do porto francês de Saint-Nazaire. A embarcação foi construída no local para o cruzeiro Royal Caribbean International. Sob olhares de centenas de curiosos, o grande navio partiu para a cidade francesa de Marselha, onde é esperado na terça-feira para últimos retoques. A entrada em operação comercial está prevista para março. Com 362 metros de comprimento e 66 de altura, o barco vai poder receber até 9.000 pessoas, incluindo 2.300 membros da tripulação em 16 andares. O Wonder of the Seas foi desenvolvido inicialmente para o mercado chinês, que se afastou dos cruzeiros internacionais com a crise da Covid-19. Reorientado para os clientes dos Estados Unidos no Caribe, foi necessário mudar todas as placas e passar do mandarim para o inglês. O nome dele que é interessante, né? Wonder of the Seas. Já pensou, Bob, você dentro do Wonder of the Seas? Que nome forte, chique, né? Quantas pessoas não gostariam de ter dias de lazer, de prazer dentro deste transatlântico? Essas coisas, essas matérias especiais fazem nós viajarmos para lugares bons. Até mesmo aquelas pessoas que nunca tiveram a oportunidade de viajar em um navio desses, como é o meu caso, vendo essa matéria, se enche de vontade, de curiosidade, de saber como é o tratamento lá dentro, como a tripulação se comporta diante de 9.000 convidados ilustres. Porque dentro desses navios, você compra a passagem, o pacote, e você é tratado como um convidado VIP. Existem festas,
existem momentos de descontração, apresentações artísticas de cantores famosos. Então é um lugar muito especial. Espero que todos tenham condições de um dia conhecer um navio desse porte. É isso aí, pessoal. Falar também das redes sociais. Olha, entra pelo Instagram, pelo Facebook ou pelo canal do YouTube King Reality Show. Se inscreva, dá um like e compartilhe as nossas matérias, as nossas grandes histórias aqui do Chutando o Balde. Gostaria também, se você quer apresentar um programa, tirar fotos, só entrar no site demaistv.com.br, procurar a Kika ou Rodrigo Braga, você vai ser muito bem atendido, tá? Os estúdios estão à sua disposição. E o Brasil, infelizmente, ainda continua com as mazelas da sociedade. Segurança pública um caos, a gasolina, como eu falei anteriormente, explodindo na bomba, os hospitais precisando de grandes profissionais, porque há relatos que a pandemia está caindo, os números estão baixos. Ótimo, parabéns pra gente, conseguimos, as vacinas são eficazes, só que precisamos pagar os nossos profissionais, respeitá-los e dar valor, porque há relatos de profissionais da saúde que estão sendo mandados embora depois que acabou a pandemia. Estão mandando embora esses profissionais que se arriscaram para salvar nossas vidas e dos nossos familiares. Estão sendo mandados embora. Que Brasil é este? Aonde vamos parar? Cretinos! Como vocês mandam embora esses que tanto trabalharam pelas nossas vidas? Desculpem a emoção, o calor das palavras, mas essa é a função dos veículos de comunicação: falar a verdade e servir a sociedade. Uma matéria muito bacana agora: fósseis de uma criança de 250 mil anos são encontrados. Uma criança, um fóssil, olha aí, ó, aparecendo para vocês, de 250 mil anos atrás. Imaginem o que esses fósseis podem representar para estudos sobre os seres humanos, sobre a nossa origem. É muito importante. E esse fóssil, ele tem 250 mil anos. Então não mude de canal, é uma matéria especial. Acompanha comigo aí, fique bem informado. Põe no pente, Rodrigo Braga! Põe no pente! Em Marupeng, perto de Joanesburgo, foram encontrados 28 fragmentos de um pequeno crânio e 6 dentes. Durante anos, este rico sítio paleontológico, chamado de berço da humanidade, repleto de cavernas e fósseis pré-humanos e declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco, tem sido um tesouro de informação para os paleontólogos. Os restos foram encontrados em um lugar quase inacessível, ao final de corredores que em alguns trechos medem apenas 10 centímetros de largura. Mas para o Homo naledi, se deslocar pela caverna era mais fácil. Eles eram indivíduos menores e, por isso, melhores escaladores. Segundo o paleontólogo Lee Berger, o verdadeiro mistério desta criatura é por que ela foi parar ali, afirmando que algo surpreendente ocorreu nesta caverna entre 200 mil e 300 mil anos atrás. Cada um desses fósseis está entre os objetos mais raros procurados na Terra. Portanto, encontrar um bebê e seu crânio é extremamente importante para a biologia, para compreender o crescimento e o desenvolvimento. Os cientistas estão estudando isso não apenas por anos, mas por décadas, aplicando tecnologia. Uma ideia puramente científica imensamente importante. Os ossos de 15 indivíduos desta antiga espécie humana foram encontrados anteriormente em outro lugar do sítio em 2015. A espécie foi classificada como do gênero Homo, o mesmo ao qual pertencem os seres humanos.
A análise havia revelado um hominídeo surpreendentemente pequeno, com traços tanto de espécies antigas com cerca de 1 milhão de anos. A descoberta poderia lançar luz sobre a transição há cerca de 2 milhões de anos do primitivo australopiteco para o primata do gênero Homo, o ancestral direto dos humanos. Existem pessoas que não são muito antenadas para coisas desse tipo, ou seja, não se importam com a história, com os antepassados, com a árvore genealógica, mas é muito importante saber de coisas que aconteceram há milhares de anos atrás, de como vivia os seres humanos em tais épocas do mundo, porque a partir daí podemos refletir nos dias atuais, nas coisas que acontecem no nosso cotidiano e no porvir, no futuro emergente, como vai ser. Ou seja, vivemos na era da grande tecnologia, onde os veículos de comunicação em massa estão por todo canto, o meio de transporte é avassalador, com viagens espaciais, e saber de coisas do passado, de milhares de anos atrás, nos reflete a ter uma consciência muito maior do que é a vida, né? Do que são os mistérios do viver. Só vou dar um recadinho. Muito obrigado pela sua audiência, querido, querida. Desculpe algumas imperfeições, não sou perfeito, cometo erros, mas estou aqui de coração fazendo esse programa para você. Só vou dar um recadinho e já volto. Põe no pente, Rodrigo Braga! Põe no pente! Recadinho para vocês. Grupo Silva e Santos Funerárias. Atuando há mais de 20 anos no ramo funerário, é especialista em transportes nacionais e internacionais, dando à família todo o suporte e atendimento nesses momentos mais difíceis da vida, com profissionais qualificados, realizando desde transportes regionais, estaduais e até transportes internacionais, como por exemplo, Portugal, Bolívia, Rússia, Nova Zelândia e diversos outros países. Ligue agora no 0800 728 5060. Vou repetir, 0800 728 5060. Ou acesse o site www.gruposilvaesantos.com.br. Eu indico, eu garanto, eu confio. É isso aí, pessoal. E os dias atuais são nebulosos, porque as atrocidades, as coisas ruins acontecem no mundo inteiro e vem acontecendo cada vez mais. Vidas são ceifadas em grandes tragédias. Ah, Pedro Paulo, por que você está falando isso? Porque quase 100 mortos em explosão em Serra Leoa. Houve uma grande explosão e quase 100 pessoas perderam a vida de uma forma brusca, de uma forma terrível, de uma forma... Eu não tenho palavras para definir, porque eu sei que é muito forte, mas para o senhor e para a senhora ter uma noção, muitas pessoas falam de explosões, balas, só que quando acontece esse tipo de tragédia, os corpos são dilacerados, é uma morte terrível. E os familiares, a maioria das vezes, não tem nem como fazer enterro, o sepultamento, que é um ritual tão forte, porque as partes ficam irreconhecíveis. Não queria dar essa matéria, mas temos que trazer à luz da mídia. Põe no pente, Rodrigo Braga! Põe no pente! Tragédia em Serra Leoa. Um caminhão-tanque explodiu na noite de sexta-feira, deixando quase 100 de mortos. O acidente aconteceu em uma área industrial de Freetown, capital deste país da África Ocidental. Segundo testemunhas, o caminhão explodiu em um posto de gasolina após um acidente e o fogo se espalhou pela vizinhança. Vários corpos carbonizados foram encontrados em carros e ruas próximas.
A maioria das vítimas são camelôs e motociclistas que foram pegos pelas chamas enquanto tentavam pegar combustível após o acidente envolvendo o caminhão. As autoridades também informaram que cerca de 90 pessoas tiveram queimaduras graves e estão internadas em unidades de terapia intensiva. Teve alguns corpos que não conseguimos recuperar, porque se você olhar o vídeo e chegar no local, tem escombros por aí, tem veículos queimados e cadáveres embaixo. Não podemos recuperá-los pela dificuldade de acesso. Esperamos em breve ter um balanço final dos corpos de todos os afetados. O presidente de Serra Leoa, Julius Maada Bio, disse que ficou profundamente comovido com o trágico incêndio e pela terrível perda de vidas humanas. O escritório da ONU no país disse que está pronto para ativar a ajuda necessária. Acidentes do tipo são comuns na África. Explosões semelhantes de tanques foram registradas enquanto pessoas tentavam saquear combustível em países como Quênia, Tanzânia e Sudão do Sul. A África já é um país vilipendiado por tragédias constantes, principalmente a tragédia da fome, que assola a África, o continente africano. Crianças morrendo de fome, desnutridas, que vivem pela misericórdia de Deus, porque não se alimentam. E ainda acontece uma tragédia de tamanha magnitude por conta de roubo de combustível, por conta desse acidente terrível. As pessoas, infelizmente, vivem nesses lugares uma vida miserável, sem nenhum tipo de racionalidade das coisas. E as tragédias acontecem. O senhor de casa, a senhora de casa pode observar nesses lugares aonde essas tragédias acontecem, é notório que há uma nuvem nebulosa. É notório que há um espírito das trevas. Ah, Pedro Paulo, mas você está sendo muito radical nesses seus comentários. Lógico que não, é natural, tem muitas pessoas, não. É um lugar muito miserável, com muitas coisas ruins acontecendo. Precisamos clamar pelo povo da África. Precisamos clamar pelas pessoas que passam enormes necessidades. Elas não merecem sofrer tantas mazelas, coisas terríveis como explosões, mortes por conta da violência. Porque nesses lugares onde a miséria impera, a violência é maior. A violência é maior. Aonde vamos parar? Clamamos por justiça nesses lugares, sem fazer sensacionalismo barato. Eu acho que a televisão brasileira já está cansada de sensacionalismo barato. Precisamos ter mais amor, mais hombridade. Falar dessas pessoas não como uma simples matéria. Façam alguma coisa, governantes. Quem tem poder, os bilionários, as pessoas que comandam, ajude esses países mais pobres. Porque não queremos ver essa carnificina, explosões, fomes, pestes. Não é assim. Queremos viver bem. Aonde há tanta miséria, em outros lugares tanta fartura. Há um problema crônico a ser resolvido. Vejam só, o Brasil, por exemplo, é um país de terceiro mundo, arrecada 46 bilhões com o leilão do 5G. 46 bilhões de reais. O senhor tem noção do que é isso? Eu não tenho. Em valores é muito dinheiro. É inimaginável calcular quantos... Nós falamos, né? 46 bilhões. Mas você ter noção do que é esse dinheiro já é uma coisa impensável. Enquanto na África, essas pessoas morrem miseráveis de fome. Põe no peito!
pente, Rodrigo Braga! Põe no pente! O Brasil arrecadou 46 bilhões 790 milhões de reais na licitação da rede 5G. O valor total foi confirmado nesta sexta-feira pelo ministro das Comunicações, Fábio Faria, segundo ele, superando todas as expectativas. O montante chegou bem perto dos 50 bilhões inicialmente previstos pelo governo. Todas que participaram, bidaram e fizeram esse leilão ser realmente um grande sucesso, reconhecido internacionalmente. É o maior leilão da história da América Latina e é o segundo maior leilão da história do Brasil. Além das gigantes Claro, Vivo e TIM, novas operadoras também arremataram lotes e vão entrar no mercado, diminuindo a concentração no setor de serviços móveis. São 6 novas operadoras no mercado: a Winit, a BrisaNet, Consórcio 5G Sul, a Neco, a Flylink, a Cloud4U e também todas as outras grandes operadoras, a Vivo, a Claro, a TIM, a Sercontel, a Algar. De acordo com a Agência Brasil, mais de 85% de tudo que foi colocado à venda foi comercializado e todas as obrigações de cobertura foram assumidas. Os lotes que sobraram poderão ser reeditados em um novo leilão. A licitação inclui o desenvolvimento de uma rede paralela para uso exclusivo do governo, na qual equipamentos da chinesa Huawei não podem ser usados. Isso porque a empresa foi excluída da chamada em meio a uma disputa geopolítica sobre acusações de espionagem, especialmente por parte dos Estados Unidos. O maior leilão da história da América Latina. Espero que esse 5G seja usado a favor da população. Espero eu que as grandes massas pobres da sociedade tenham acesso a essa tecnologia, que não seja um privilégio só dos ricos e milionários, daquelas classes sociais que são maiores, pessoas que têm poderes aquisitivos a mais. Espero que seja aberto a todos, todos tenham livre acesso. É muito importante isso. Olha, gostaria de agradecer a sua audiência. Mais uma vez, acompanhe nossos programas. Estamos sempre aqui. Deus abençoe. Fiquem com Deus.